Olá, olá, boa tarde. Oi, pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje, que foi remarcada, né? Era para ser ontem à noite, mas não sei se vocês viram, fiquei sem luz. Eu moro no Rio, mas eu moro num bairro, não sei se vocês conhecem aqui o Rio de Janeiro, que chama Barrinha. E aí eu sempre brinco, que parece uma roça, né? Qualquer ventania, qualquer chuvinha, a gente fica sem luz. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Me confirma aí. Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Hoje, então, o tema é seguro cyber. Vocês já trabalham com seguro cyber? Queria muito saber. E se vocês estão me ouvindo bem, manda aí coraçãozinho só para eu saber, antes da gente começar aqui a nossa live. Galera, é o seguinte, se você ainda não sabe, essa live tá fazendo parte, tá ouvindo direitinho, show de bola. Oi, Ana Cristina, tudo bem? Essa live está fazendo parte, né, do esquenta, digamos assim, do evento que vai rolar na semana que vem, que é o curso Relâmpago Corretor de Sucesso, tá? Então vai ser uma imersão em 3 produtos, então a gente vai conversar bastante sobre seguro de E&O, seguro I&O, seguro cyber, e é só para inscritos. O link tá lá na bio, então se você ainda não está inscrito, depois dessa live aqui, vai lá. Ó, o pessoal respondendo aí, ainda não, atualmente tem apenas uma apólice. Então, assim, tudo bem? Oi, pessoal, oi, que estão entrando. Tutum também presente, oi, pessoal. Então, assim, eu inclusive mandei uma pesquisa, né? Inclusive, se você também está inscrito e ainda não respondeu a pesquisa, vai lá, responde, que é importante para mim. E a maioria, pelo menos no que se refere ao seguro cyber, né? Ó, o Tutum aí já se inscreveu, é isso aí, galera. Depois aqui da live, quem ainda não está inscrito no evento da semana que vem, corre lá, que vai ser muito legal. Eu vou enviar também um monte de material complementar para realmente ajudar vocês a começar essa carteira, tá? E o tema de hoje é muito especial, o seguro cyber. Vocês sabem que eu amo, né, falar sobre isso, eu sou suspeita para falar. É um tema super interessante, que está muito em voga, o risco aumentou muito, né? É um mercado que, quando a gente olha aí, eu hoje mesmo tirei aqui os relatórios atualizados, realmente em termos de prêmio, né, tem crescido demais. Então as oportunidades são gigantes, e eu falo isso, gente, por experiência. Quem ainda não me conhece ou, enfim, está chegando por aqui agora, a minha empresa é uma consultoria para corretores de seguro, então eu atuo não apenas com a parte de cursos de especialização, mas também consultoria em negócios. Essa semana mesmo fechei aí mais um cyber. Então, assim, o meu trabalho é realmente ajudar vocês a aumentarem as vendas, enfim, os negócios em todos os seguros de linhas financeiras, né? Não apenas o seguro cyber, que é aqui o nosso tema de hoje. Enfim, é para isso que eu tô aqui. Beleza? Então vamos começar. Só para, enfim, todo mundo, né, ficar aqui na mesma página. Não é todo mundo que conhece ainda o seguro cyber. Então, o seguro cyber, gente, ele é um seguro de responsabilidade civil, tá? A básica dele, né, digamos assim, que cobre as empresas de vazamento de dados, tá? De reclamações de terceiros de vazamento de dados. Mas uma coisa muito interessante desse seguro é que ele é um mix de coberturas, tá? Então a gente vai ver aqui que o cyber especificamente, diferente do D&O, diferente do I&O, e lembrando, na semana que vem eu vou realmente falar bastante sobre isso, sobre as diferenças, como que eles se complementam e etc. Aqui também temos coberturas que são oferecidas para o segurado, tá? Então esse a gente vai ver aqui que é um grande motivo também desse seguro ter tanto apelo comercial até, né, nesse momento que a gente está vivendo, tá? Então é isso que a gente vai falar hoje. E alguns números do mercado aí, só para vocês terem uma ideia. Eu tirei hoje agora o relatório atualizado. No ano passado a gente fechou o ano com 40 milhões de prêmio. Esse ano, até agosto, a gente já tinha feito 60 milhões de prêmio. Quem aí faz parte já desse crescimento de mercado, né? Como eu comentei por aqui, não apenas, né, os fechamentos realmente aumentaram muito. Inclusive, eu já contei isso para vocês, né? Eu já trabalho com seguro cyber há mais de 10 anos, por incrível que pareça. Tem muita gente que nem sabe que esse produto já existia no Brasil, né, há tanto tempo, mas de fato, nos últimos 2 anos, eu diria que ele ganhou muita visibilidade e teve um grande boom, né, de mercado. E o que isso significa? Que, em primeiro lugar, uma grande oportunidade para nós corretores, é para isso que a gente está aqui trocando essa ideia hoje, né? E também que os seus clientes estão precisando desse tipo de proteção, tá? Então não é à toa realmente que o mercado ele aumentou tanto, né? Enfim, que a procura pelo seguro aumentou tanto e que, inclusive, a gente tem tantas novas seguradoras, né? Novas entrantes, enfim. Sempre analisando esse tipo de exposição. Beleza, galera? Então,
Eu sempre gosto de começar, principalmente quando a gente está falando de seguro cyber, né, que é um seguro que não é muito conhecido por todos, explicando qual é o risco, e aliás é a mesma maneira que vocês devem, eu vou falar aqui um pouco sobre, enfim, esse passo a passo da prospecção, é a mesma maneira que vocês devem começar a explicar para o cliente de vocês também, né? Por que que teve esse boom, né, no mercado de seguro cyber nos últimos anos? E, enfim, a tendência é que cresça realmente cada vez mais, né? Por alguns motivos, basicamente, mas, em suma, o risco, ele aumentou. E qual é o risco, né, que a gente está falando aqui? Duas coisas, basicamente, vai muito além disso, a gente vai se aprofundar mais no evento da semana que vem, né? Mas duas coisas, basicamente, tá? Questão de ataques cibernéticos. E aí, quem me acompanha há mais tempo, né, enfim, já tem uma ideia desses números, mas só para vocês terem uma ideia, gente, o número de ataques cibernéticos aumentou mais de 860% desde o início da pandemia, e esse é um risco de todos, né? Então, assim, a gente vê muita coisa na mídia sobre os grandes ataques, Porto Seguro, Renner, né, recentemente. O pessoal perguntando aqui sobre as seguradoras. Eu vou trocar uma ideia e vou dar umas dicas para vocês hoje, tá? Tá aqui no roteirinho. Então, só para vocês terem uma ideia, essa questão dos ataques cibernéticos, gente, aumentou mais de 860% desde o início da pandemia. É um risco de todos, então eu costumo falar, tem até colega corretor, né? Já até coloquei um caso desse aí no feed, que já sofreu ataques cibernéticos. Prejuízos financeiros, infelizmente, podem ser altíssimos, né? Ainda mais com a LGPD aí em vigor, tá? Então a gente também, essa é a outra parte, digamos, do risco, tá? Então essa questão de legislação, né? Desde que de fato a LGPD entrou em vigor, o próprio, né? A procura pelo seguro também foi muito, e isso assim, casa certinho, não foi à toa, foi muito fomentada por conta disso, né? Porque naturalmente, além dos riscos aí dos ataques cibernéticos, ou seja, né? Todos os custos de TI que a empresa teria que ter, inclusive o pagamento do resgate, né? A gente tem visto, enfim, muito caso na mídia desse tipo de coisa acontecendo, podem ser amparadas pelo seguro, né? Mas também, agora, depois da LGPD aí entrar em vigor, a gente tem visto também muito na mídia questões de processos, questionamentos e etc. E esses processos, questionamentos podem vir de qualquer terceiro, né? Seja o cliente, enfim, agora o próprio Autoridade Nacional, né, de Proteção de Dados, que é o órgão regulador. Então isso é realmente uma exposição, né, muito alta. E não à toa, os clientes de fato têm buscado, né, uma solução no mercado, e o mercado, e esse também é um paralelo, um grande motivo, né, do seguro cyber ter ganhado essa visibilidade, ter ganhado, enfim, esse aumento aí de prêmio nos últimos anos, o mercado naturalmente se adaptou também a essa procura. Então hoje em dia a gente tem aí algumas boas seguradoras, né, o pessoal já perguntou aqui, eu vou falar sobre quais são as principais, pelo menos hoje, para vocês já terem uma ideia. Inclusive, vocês vão ver que, enfim, pelo menos quem não trabalha aí no seguro cyber, são algumas seguradoras que vocês provavelmente já têm cadastro, já atuam, tá, em outro ramo, e vão poder ser parceiros aí nesse tipo de prospecção, né, digamos assim. Então, gente, tendo em vista que o risco aumentou, né, como a gente comentou, essa questão dos ataques cibernéticos, e aí diversos tipos de ataque, né? Pode ser aquele tipo que paralisa as operações, como a gente viu, por exemplo, no ano passado, se eu não me engano, a Honda e a Natura, né, passando. Pode ser o tipo de ataque que solicita um resgate. Então lembra que a Renner, né, foi para a mídia recentemente, solicitaram nada menos do que 1 bilhão de resgate. Eu até brinco que esse hacker foi muito ambicioso, que 1 bilhão de resgate, né, ninguém ia pagar. Agora, se tivesse sido 10 milhões, de repente 10 milhões para a Renner não teria sido nada, né? Então, assim, realmente a importância do seguro. E volto a dizer, gente, eu costumo, né, enfim, trazer esses casos reais, esses casos grandes, porque são casos que estão na mídia, é legal da gente fazer essa análise, mas lembrando, esse é um risco de todos. Eu costumo dizer até que as pequenas e médias empresas, na verdade, estão ainda mais em risco, né? Elas têm menos condições financeiras e técnicas de conhecimento mesmo, de saber como lidar com uma situação dessa, tá? Então, esse é o cenário, né, do Brasil, muito dessa questão também do aumento dos ataques cibernéticos se deu pelo próprio contexto da pandemia, né? Então todo mundo em home office, enfim, a maioria das empresas, né, cortando orçamento de onde podia e etc. E isso naturalmente traz também uma fragilidade em todas as pontas, né? Porque afinal quem está aí do outro lado desses ataques cibernéticos e etc. são realmente criminosos em busca aí de algum benefício financeiro, né? Então é isso aí
que a gente está e estará para sempre, porque esse é um risco que infelizmente veio para ficar e é um risco na minha operação, na sua, eu mesma, gente. Se tiver um ataque aqui cibernético, paralisar todas as minhas redes, todos os meus e-mails, todas as minhas coisas, como é que a gente faz para trabalhar? Então, realmente, é importante, né, pensar nisso. E o seguro cyber também, naturalmente, caminha junto com outras questões de proteção. Então, só porque o cliente tem um seguro cyber não significa que ele não tem que investir, enfim, né, proteções aí de TI, que ele não tem que fazer uma adequação LGPD. O seguro cyber vem, de fato, em complemento, né, digamos, com toda essa estratégia, tá? E tudo isso que eu tô falando pra vocês, gente, é realmente o que eu vivo, né? Enfim, o que eu vejo os clientes preocupados toda semana. Seguro Cyber é o que mais pinta reunião hoje em dia. Os clientes estão realmente preocupados e interessados nesse tipo de solução. A maioria deles, isso é importante vocês saberem, ainda não sabe que existe seguro cyber. Então a abordagem realmente é você sabia que existe um seguro para isso, diferente, por exemplo, da RC Profissional, que na maioria das vezes, né, o médico, o advogado, enfim, já ouviu falar, às vezes só não tem, ou tem com outro corretor. O Dianou também, que hoje em dia já é muito mais conhecido, né? O seguro cyber a gente tem que realmente educar o cliente nesse sentido, tá? Eu sempre faço essa brincadeira, né? Se tem muito corretor ainda que não conhece seguro cyber, imagina a quantidade de cliente que ainda não conhece, tá, galera? Então isso é super importante. Vocês estão acompanhando até aqui, todo mundo ouvindo bem? Antônio querido, boa tarde. Seja muito bem-vindo à live de hoje. Bate-papo de hoje é sobre seguro cyber, para quem tá entrando aí depois. Inclusive, só aproveitar para fazer aquela chamada de novo, né? Na semana que vem vai rolar o evento, curso Relâmpago Corretor de Sucesso. Vai ser uma imersão realmente, vamos falar sobre seguro Dianou, seguro cyber, um pouco mais aprofundado, inclusive com bastante material complementar, tá? Então, gente, essa questão do risco, né, realmente tem preocupado demais os clientes, essa questão de multas da LGPD, essa questão, né, desses pedidos de resgate dos hackers, que inclusive, volto a dizer, é um risco de todos, né? Já postei no feed, vou até depois dessa live aqui fazer um resgate desses casos para vocês darem uma olhada. Já aconteceu em escritório de contabilidade, escritório de advocacia, corretora de seguros. Então, de novo, isso é mais uma coisa legal, inclusive, né? Que, enfim, eu anotei aqui para lembrar vocês. O seguro cyber, ele acaba sendo muito coringa, muito coringa. Então ele é diferente, por exemplo, da RC Profissional, e que inclusive já rolou live aqui específica sobre isso, com várias dicas, tanto de vendas como, enfim, pegadinhas também da RC Profissional, cheguei a falar. O RC Profissional ele só se aplica, como eu comentei, a alguns tipos de atividade, né? Então, o seguro cyber, quando a gente olha realmente, foi isso que eu comentei. Você, enfim, as maiores empresas de capital aberto, os maiores hospitais do mercado, a loja da esquina, enfim, qualquer um hoje em dia, gente, tem realmente essa necessidade básica, digamos assim, de utilização de sistemas online e, consequentemente, uma exposição nesse sentido, tá? Principalmente aí com a nova lei em vigor, isso realmente, aliás, um grande fomentador, como eu já comentei, foram essas empresas que já estão passando por momento, né, de implementação, enfim, adequação à LGPD e que sentiram necessidade de ampliar ainda mais essa proteção. Então, já fica a dica aí, quem tiver contatos, né, enfim, com empresas da área de TI, empresas da área jurídica mesmo, que preste esse tipo de serviço, naturalmente são clientes, né, enfim, que já estão aí mais abertos a esse tipo de contratação, a esse tipo de conversa, tá? Mas via de regra, isso é um seguro, ou enfim, uma explicação, né, que você deve fazer aí para todos os seus clientes, porque todo mundo tem esse risco e é importante, né, que eles saibam e que principalmente essa informação venha de vocês, que já existe solução para esse tipo de coisa no mercado. Show? Então, quem é o cliente, né, do seguro cyber? Já vou dar essa dica aqui para vocês. A maioria das seguradoras, tá, gente, do mercado, eu já vou entrar aqui em quais são as principais, etc. Inclusive, dar minha opinião sobre quem são as mais adequadas, por exemplo, para PME e etc. A maioria, tá, tem uma linha de corte de faturamento de, digamos, 1 milhão por ano. Tá? Então, qualquer cliente seu, e que inclusive eu sei que muitos de vocês, por exemplo, que já trabalham com RC ou outros questionários que têm essa informação do faturamento, já consegue fazer essa linha de corte. Então, qualquer empresa, né, que vocês conheçam, que vocês tenham contato, que vocês já tenham na carteira de vocês, que tenha realmente faturamento a partir de 1 milhão, já é teoricamente elegível
a um seguro cyber, tá? Por que eu digo teoricamente, gente? Porque é claro que depende das proteções do cliente, depende da indústria do cliente, né? Tem algumas indústrias, assim, que o próprio mercado, as seguradoras, tem um pé no freio, enfim. Aí eu sempre faço essa brincadeira. Uma vez eu recebi aqui uma cotação que, primeira pergunta lá do questionário, nem sei se a primeira é essa, mas enfim, você tem antivírus? Não. Então o cara não tinha nenhuma das proteções ali que a gente perguntava. Significa que ele tem que ter todas que tá perguntando ali pra gente conseguir um seguro cyber? Claro que não, mas tem que ter alguma, né? Então é óbvio, eu sempre faço elegível porque a seguradora tem os seus filtros, né? Mas por experiência, essa abrangência, esse apetite, né, realmente aumentou muito. Então a gente consegue cotar, né, no mercado riscos dos mais diversos, mais ou menos, aí já tô te dando essa linha de corte, né, digamos, a partir de 1 milhão de faturamento, tá? Tem seguradoras que fazem um pouco menos, tem seguradora que faz sim para pré-operacional, mas não é muito fácil, enfim, acaba ficando um pouco mais restrita, né? Tô falando aqui de como o mercado, de maneira geral, tem se comportado, tá? E, de novo, gente, tem se comportado porque eu tenho feito bastante negócio nesse ramo, é por isso que eu tô vindo aqui dar essas dicas para vocês, porque realmente é uma super, não apenas oportunidade para vocês, mas uma super solução para os clientes que, enfim, estão realmente expostos e depois vão descobrir que tinha seguro para isso e você nunca ofereceu. Então a ideia aqui é exatamente essa, tá? Então já tira esse preconceito, digamos, né, da cabeça de vocês, que seguro cyber é só para grandes empresas e etc. Não é, lógico que a maioria das grandes empresas hoje em dia está contratando, né? Aliás, também vou avisar isso para vocês, o próprio mercado hoje em dia é muito mais restrito para grandes empresas do que para o risco PME. Tá? Então, assim, ofereçam, e não sou só eu que tô falando, né? Comecei essa live falando sobre os números do mercado. A gente fechou o primeiro semestre com mais prêmio do que a gente fechou ano passado e a tendência é realmente continuar aumentando nesses números galopantes, tá bom? Vocês estão me ouvindo direitinho? Se tiverem dúvida, pode ir mandando, tá? Rogério, querido, boa tarde. Pessoal que entrou depois, sejam muito bem-vindos. Inclusive, vou deixar essa live aqui salva, tá, gente? Quem entrou depois, não se preocupa, pode, enfim, voltar aí para ver as dicas do início da live, tá? Então, quem é o cliente de seguro cyber, já abre a cabeça, qualquer empresa aí da tua carteira que fature a partir de 1 milhão, não é assim também, né? Mas enfim, eu vou entrar mais a fundo sobre isso no evento da semana que vem, por isso que você não pode perder. Essa live aqui é um geralzão, né? Pra gente começar a abrir a cabeça, identificar as oportunidades na sua carteira. Mas de maneira geral, é um seguro, volto a dizer, super coringa, tipo D&O, que também já rolou live aqui específica, uma live inteira sobre seguro D&O, dando também, enfim, várias dicas pra vocês. Tá bom? Seguradoras, galera. Então vamos lá, tá? Quem são as principais seguradoras e quem tá participando do evento, né, do curso Relâmpago lá na semana que vem, vai receber o ranking completo, inclusive, das seguradoras com prêmio, sinistralidade, enfim, tá? Volume aí de prêmio versus o que o mercado, né, arrecadou no ano passado, mas aqui as principais de seguro cyber. A IG, né, enfim, é uma grande, enfim, acho que foi a primeira, talvez, que tenha começado a comercializar isso, mas hoje em dia eles têm muito mais apetite para grandes riscos, e aí grandes riscos mesmo, tipo faturamento a partir de 50 milhões, entendeu? Do que PME. Então, de novo, a IG é uma excelente parceira, mas depende do tipo de carteira que você tem, do tipo de cliente que você tem, tá? Chubb, a mesma coisa. AXA tem cota os dois tipos, né? PME, inclusive, é muito boa, o produto deles é muito bom para PME, e cota também grandes riscos, tá? A Zurich, por exemplo, tem um facility ótimo, tá? Não é o produto mais completo do mercado, gente, como qualquer facility, mas para PME também é uma boa. Tóquio também faz, tá? A Generali tem feito muita divulgação do produto também. Eu, Carol, ainda não tenho nenhum seguro emitido. Já fiz algumas cotações com eles, mas ainda não tenho produto emitido com a Generali. Mas com Tóquio tenho, com a Zurich tenho, com a IG tenho, com a Chubb tenho, com a AXA tenho. Então, assim, realmente... E, como vocês podem ver, já são provavelmente seguradoras que vocês já conhecem, né? Enfim, já tem aí emissão em outros produtos com essas seguradoras. Então, essas seriam, digamos, as suas principais parceiras, tá? Tem outras seguradoras no mercado, já contei pra vocês da Niue também, que é uma seguradora nova, que veio aí com um conceito super interessante, né? De juntar o cyber, por exemplo, com o RC profissional. Já expliquei isso pra vocês, inclusive um dos motivos que eu vou fazer o evento na semana que vem com tudo junto é porque para muito tipo de empresa esses seguros se complementam, né? Então a empresa às vezes precisa do cyber, do RC profissional, do seguro D&O, tudo em um. Já expliquei sobre isso, vamos entrar ainda mais a fundo
a ideia aqui é que a gente consiga fazer essa consultoria de risco, né? Cada vez mais apurada para os nossos clientes e, obviamente, fazendo aí os nossos negócios e as nossas comissões, tá bom? Então, isso também é super importante. Eu vou mandar, lembrando, esse ranking, né? Enfim, todas as seguradoras, inclusive modelo de apresentação comercial, para vocês poderem utilizar aí e começar a marcar as primeiras reuniões. Uma outra dica comercial, porque eu vou falando aqui e vou lembrando, gente. Uma outra dica comercial, eu perguntei no Stories esses dias se vocês costumavam fazer webinário para os clientes de vocês. O webinário para cyber, por exemplo, faz total sentido. Porque é um produto muito novo, os clientes ainda não conhecem, é um tema, né, que está muito na mídia, que o pessoal está interessado, essa questão de LGPD. Então, o que é um webinário, né? Nada mais é do que você trazer várias pessoas, ou vários clientes de diferentes empresas, ou várias pessoas aí do mesmo cliente, para você fazer uma apresentação online desse tipo de solução, tá? E aí eu vou fornecer esse material para ser, digamos, o guia de vocês, que pode ser, né, gente? É uma sugestão, um material que eu uso aqui, inclusive, e que, por experiência, dá muito certo, tá? Então eu vou fornecer isso aí para vocês. Boa tarde, pessoal que tá entrando. Tá, gente? Então, o webinário, né? Eu perguntei isso no Stories outro dia, já fica aqui a dica. É óbvio, enfim, eu sou super fã desse tipo de prospecção. Eu acho que, enfim, otimiza o tempo de todo mundo, o nosso, do cliente, né? A gente consegue realmente colocar várias pessoas ali e o pessoal que tiver interesse, depois você caminha para uma reunião individual, né? Enfim, uma cotação mais customizada realmente do risco, mas funciona super bem. Então, cyber, por exemplo, se você nunca fez uma apresentação, ainda não fez essa divulgação para os clientes, né? Eu vou fornecer aí um material que pode ser de auxílio para isso. E uma boa dica seria agendar esse webinário para atingir mais pessoas, tá? Então costuma funcionar super bem. Dicas sobre quem convidar, e aí quando eu digo quem convidar, que área específica, né? Falaremos mais na semana que vem. Então é lógico que, inclusive dei essa dica já no feed, né? Em algum carrossel que eu fiz aí, que a pessoa com quem você vai marcar essa reunião, né, com quem você vai apresentar, é diferente aqui no Cyber do RC Profissional, é diferente no seguro de Enou, tá? Então tudo isso aí a gente vai entrar mais a fundo na semana que vem. Mas vamos lá, sobre o passo a passo da prospecção, tá, gente? Já dei uma palhinha aqui de que a gente tem que começar sempre explicando qual é o risco realmente para o cliente, principalmente aqui no Seguro Cyber, que, como eu comentei, se a maioria dos corretores ainda nunca ouviu falar, né, desse tipo de solução, imagina o cliente, tá? Então a ideia aqui é realmente a gente começar explicando pelo risco. E qual é o risco que o Seguro Cyber está protegendo o cliente aqui em questão? Questão de ataques cibernéticos, e aí vários prejuízos financeiros que ele pode ter em decorrência, né, disso, vou explicar já a questão das coberturas, e a questão da LGPD e reclamações, inclusive por vazamento de dados corporativos, né, porque a gente fala muito da LGPD, gente, mas a LGPD é só sobre dados pessoais. É óbvio que num contexto de corporação, né, e etc., também existe o risco de vazamento de dados corporativos, né? Então, se dados do seu cliente CNPJ forem acessados, isso também tem cobertura no Seguro Cyber. É porque eu bato muito na LGPD, porque até comercialmente é o que tem, enfim, feito mais barulho, digamos assim. Então, né, o próprio contexto, gente, tem ajudado a gente a vender Seguro Cyber. Isso está muito na mídia, né? A gente nem precisa aí fazer um mega trabalho para explicar. A maioria dos clientes já ouviu falar do ataque da Renner, do ataque da Honda, do ataque de não sei quem. Inclusive, muitos deles conhecem, tá? Conhecem colegas de vocês, vão ficar impressionados. Isso é uma coisa que eu vou já dar essa dica pra vocês. Quando eu comecei a fazer esse tipo de prospecção, gente, eu não imaginava que fosse uma coisa tão comum assim, ataque cibernético. É impressionante a quantidade de reunião que a gente faz, que o cliente, não, já aconteceu isso por aqui, ou já aconteceu comigo, eu tenho um colega que, caramba, acabou de passar por isso. Então, assim, a bruxa tá solta, né? É um risco muito alto, né? Então, isso é muito comum, é muito diferente de outras apólices. Você tem ali que ficar, enfim, fazendo o cliente se imaginar. A maioria dos clientes sabe muito bem. Hoje em dia, você pode realmente sofrer um ataque cibernético e ter prejuízos financeiros decorrentes disso, tá? Além da questão da LGPD, que eu já falei, as multas da LGPD preocupam muitos clientes, tá? Então, o primeiro passo aí nessa prospecção é você explicar o risco.
E aí, gente, isso também é uma dica para todos os seguros de linhas financeiras, é algo que eu costumo fazer aqui no dia a dia. Tente fazer essa apresentação ao vivo, e aí ao vivo, né, estamos em pandemia, ao vivo na medida do possível, agenda aí um olho no olho, mesmo que virtual, tá? Isso faz muita diferença, é um seguro novo, tem muita dúvida, isso acaba passando muita autoridade mesmo e confiança para o cliente, principalmente em um assunto tão novo, né? E tão delicado, tá? Então isso também já é mais uma dica nessa prospecção. Não manda aquele e-mail frio e, enfim, espera um retorno. Pode até ter alguém que, caramba, já tinha ouvido falar disso e tal, que vai te retornar. Mas a ideia é que você traga muito mais com o discurso de explicar qual é o risco do que de vender um seguro, né? No final que a gente explica, olha, você sabia que já existe uma solução? E aí a gente vai explicando qual é a solução, tá? Então isso é super importante. Tudo certo até aqui? Tô me ouvindo direitinho? Só dar um gole na água, que eu falo rápido, né? Vocês estão me acompanhando? Tô falando muito rápido, gente. Então, vamos lá. Próximo passo. Próximo passo, gente, isso é muito legal do Seguro Cyber. As próprias coberturas têm um mega apelo comercial, tá? Então, quando você começar a explicar a cobertura, você vai ver que os olhinhos do cliente brilham. E aí, por exemplo, eu trouxe 3 aqui, gente, são diversas, né? Falei lá no início da live que uma das coisas mais legais do Seguro Cyber é que ele é um mix de cobertura, né? Então ele cobre tanto coberturas de primeira parte, ou seja, para o próprio segurado, como para o terceiro, né? Ou seja, reclamações, inclusive as multas, né? Então vou falar aqui sobre 3 coberturas, pincelei, né, gente? Algumas, senão a live vai ficar gigantesca e vai rolar o evento específico na semana que vem, mas pincelei 3 aqui que chamam muita atenção, tá? Nessa prospecção. Lembrando que todas essas coberturas não são todas as seguradoras que oferecem, tá? Então quem é meu aluno sabe muito bem, recebe aí um material com todo o comparativo dos produtos do mercado, porque seguro não é tudo igual. Não é tudo igual no auto, não é tudo igual no vida e também não é tudo igual, muito menos no Seguro Cyber, tá, gente? Então todas essas coberturas aqui que eu vou falar não são todas as seguradoras que oferecem, não são em todos os casos, mas são coberturas que chamam muita atenção realmente nesse momento da prospecção. Então, você já tem que ter feito, inclusive, essa pesquisa anterior, né? E, de novo, quem é meu aluno ou participar do evento aí na semana que vem vai contar com a minha ajuda pra gente conseguir fazer esse filtro, tá? Mas vamos lá. A primeira delas que chama muita atenção e que muita gente não sabe que é possível de cobrir no seguro é o pagamento do resgate em si. Então, assim, eu não sei se vocês têm acompanhado, né? Enfim, eu sou suspeita pra falar que eu acho esse assunto super interessante, porque será, né? Eu acompanho vários sites, enfim, que falam sobre essa questão de ataques cibernéticos e tem um tipo de ataque que chama ransomware, que é muito comum hoje em dia, que é aquele ataque que o hacker, né, ele solicita literalmente um resgate, como se fosse um sequestro, né? Para, por exemplo, liberar as informações ou para não fazer o vazamento dos dados dos clientes, né, daquela base X e por aí vai. Então, fora todos os custos, né, por exemplo, de uma empresa especializada para lidar com esse ataque e etc. Se a empresa, né, tiver que pagar ou optar por pagar esse resgate, o valor da extorsão ele tem cobertura no seguro. Então essa é uma cobertura muito legal, infelizmente, volto a dizer, é um risco muito alto, é um risco que todos nós estamos expostos hoje em dia e o pessoal, enfim, o cliente, né, começa, caramba, tem cobertura para isso, que legal e etc. E aí, gente, volto a dizer, não é qualquer seguradora que dá cobertura para isso, tem seguradora que dá um sublimite, tem, enfim, seguradora que dá limite integral. Então, assim, tudo isso aí vai depender. Inclusive, esse comparativo também é uma etapa crucial, eu diria, para a gente conseguir fechar negócio. Mas, enfim, vamos falar sobre isso muito mais no evento da semana que vem, tá? Sobre o material que você precisa, tá, gente? Já dei a dica de fazer essa apresentação ao vivo na medida do possível, mas é óbvio que é sempre bom a gente ter um material para embasar isso e para que, inclusive, essa pessoa com quem você teve essa reunião possa circular internamente esse assunto, né? E aí eu sempre puxo a orelha de vocês em relação a isso, mas eu vejo muita gente fazendo aquela panfletagem, né, de seguradora. Então pega o material da seguradora, repassa para o cliente, enfim. Não que o material da seguradora não seja ótimo, gente. Eu uso muito, por exemplo, participo, enfim, dessas apresentações das seguradoras, utilizo tudo que eles usam. Só que é legal você, nessa hora, inclusive para passar essa autoridade, etc., entender que, em primeiro lugar, aquilo que eu falei, seguro não é tudo igual. Então, se você ficar utilizando muito de uma ou outra, você vai naturalmente ficar mais restrito às condições daquela seguradora e para passar essa autoridade e essa confiança para o cliente, tá? Então, esse material de prospecção, galera, não se preocupem, quem participar
do evento na semana que vem, vai receber um modelinho aí, inclusive customizável, que vocês podem tirar minha logo, fiquem à vontade, eu estou deixando vocês fazerem isso, né, para poder colocar a de vocês, tá? Então a ideia é que vocês tenham, poxa, eu não sei por onde começar, vai começar por esse passo a passo que eu vou dar para vocês na semana que vem, já tô dando uma ideia aqui, né, trocando para vocês verem que não é tão difícil assim, é uma coisa que eu, enfim, faço toda semana, tá, gente, e dá muito negócio, comecei a live falando sobre isso, graças a Deus, essa semana, por exemplo, acabei de fechar mais um cyber, então assim, vai por mim, tá? Os clientes estão precisando e a solução somos nós, olha que loucura, então assim, tá? É importante a gente fazer essa divulgação desse tipo de solução, nem que seja para o cliente depois não dizer que você nunca disse para ele que tinha seguro para isso, tá bom? E aí, mais uma coisa que tem que constar nesse material, tem que constar, gente. De novo, isso aqui é a minha experiência, né? São casos reais, tá, gente? Então, casos reais, além de você ter passado todas aquelas estatísticas, né, que eu falei no início, sobre, poxa, o número de ataques cibernéticos aumentou não sei quanto desde o início da pandemia, e pode rolar esse tipo de ataque aqui, ransomware, e olha só o que aconteceu com a Renner. Quer dizer, o que aconteceu com a Renner já entra aqui no que eu ia falar da questão dos casos reais, tá? Levem casos reais para, literalmente, o cliente começar a se imaginar passando por aquela situação. E outra coisa, realmente na mídia a gente encontra muito mais caso das grandes empresas e etc. E isso tem dois argumentos, né? Um que eu vou fornecer para vocês também alguns casos, né? Já tem vários aqui no feed, tá, gente? Quem quiser faz também essa pesquisa, que eu sempre posto aqui muita coisa legal para ajudar vocês. Então, faça, né? Leve também esses casos reais das grandes empresas e etc. Porque naturalmente traz aquela pulga atrás da orelha de, putz, imagina, caraca, essa empresa passou por isso, imagina o quanto que essa empresa não investe em TI, imagina o que será de mim, pobre coitado. Mas leve também casos de empresas, PME, por exemplo, se for o caso, a característica da sua carteira, para fazer, enfim, esse link, né? Para o cliente realmente conseguir se imaginar naquela situação. E como eu falei no início da live, gente, isso está acontecendo muito. É muito fácil, muito fácil. Aliás, se tem um material mais fácil de todos os produtos aqui que eu trabalho de encontrar sinistro na internet é o seguro cyber, porque, volto a dizer, a bruxa tá solta. Então, assim, vocês próprios podem fazer a pesquisa, mas é óbvio que, enfim, quem vai fazer o curso aí na semana que vem, inclusive quem é meu aluno, ganha aí mais de 30 casos, né, para vocês conseguirem utilizar nessa prospecção. E aí você escolhe ali os que tem mais a ver, por exemplo, tá indo numa reunião que seja na área médica. Poxa, pega um caso de um hospital, um caso de uma clínica, né? A gente faz esse quebra-cabeça de acordo com o que fizer sentido ali, com o que vai bater mais com o cliente. Deixa eu só ver aqui, o pessoal tá perguntando quais são as outras coberturas ali. Na semana que vem eu vou entrar mais a fundo nas outras coberturas do seguro cyber, tá? São mais de 20, lembrando, não são todas as seguradoras que têm aí todas as coberturas, né? Mas eu vou explicar mais sobre isso na semana que vem, beleza? Com a Porto Seguro, sim, a Porto Seguro sofreu o ataque cibernético, né? Inclusive, eu mesma estava precisando no dia lá resolver umas coisas, fazer umas cotações com eles e não conseguia. Vocês também passaram por isso? Se eu citei somente o pagamento de resgate. Ah, gente, não falei sobre as outras coberturas. Olha eu, louca. Fui emendando aqui no assunto e realmente não falei. Vou voltar, tá? Então vamos lá. Mais duas coberturas aí. Lucros cessantes. Então, vocês devem ter visto vários casos também, gente, que a empresa ficou paralisada durante, enfim, né, meses, inclusive. A Honda, por exemplo, e olha, isso que eu digo, imagina o quanto Ali é isso, olha eu, louca, gente, eu vou emendando, me lembra mesmo. A Honda, por exemplo, não sei se vocês lembram, ficou mais de um mês, dependendo do país, aí, com as operações paralisadas. Imagina o quanto que isso não significa de prejuízo financeiro. A própria Renner, né, o e-commerce deles ficou fora do ar, tá? Então, imagina o quanto, inclusive eles deram, né, essa informação que o e-commerce deles, por exemplo, hoje em dia fatura 2 vezes mais do que a loja física. Então imagina o prejuízo financeiro. Eles até conseguiram resolver relativamente rápido, né? Se eu não me engano, em 2, 3 dias o negócio já estava de volta, mas ainda com defeito. Uma semana depois eles conseguiram restabelecer de fato. Mas imagina o lucro cessantes dessa paralisação, tá? Então isso é mais uma cobertura oferecida pelo mercado que eu acho muito interessante. Não apenas eu, né? Enfim, eu pincelei aqui 3 pra gente conversar e que de fato os clientes, enfim, chamam muita atenção e têm muito interesse, tá?
Ó, o Rogério comentando que a Porto até hoje está devagar o sistema. Então, eles devem estar lidando aí com isso, não devem ter conseguido resolver 100%, né? Aliás, Casa de Ferreira espeto de pau, né? Será que eles estão seguros? Duvido. A Renner, por exemplo, já contei essa fofoca pra vocês, parece que cotou no início do ano e não contratou. Putz, imagina, esse gerente de risco deve ter sido mandado embora. Tô brincando, gente, não sei. Mas, enfim, devem ter achado caro na época e ia ter saído barato agora depois de tudo que aconteceu. Deixa eu dar uma olhada aqui, uma empresa de gerenciamento de risco de carga que também foi atacada, empresa de São Paulo. Tá vendo? Então, assim, gente, é impressionante quando a gente começa a conversar aí nessas reuniões com os clientes, vocês vão ver, eles vão trazer vários casos, se não da própria empresa deles, e já aconteceu alguma coisa assim aqui, de outras empresas e parceiros, enfim, que eles conhecem, tá? Então, infelizmente, volto a dizer, é mais comum do que a gente imagina e gostaria, tá? Sobre, então, primeira cobertura resgate, segunda cobertura lucros cessantes e a terceira cobertura de multas e penalidades, tá, gente? Então, a maioria das seguradoras do mercado, volto a dizer, não são todas, oferece também cobertura para o pagamento das multas e penalidades, tá? Então, tem muito cliente que está desesperado aí com essa questão das multas, porque ainda não conseguiu se adequar. Isso é um ponto importante também. Muita gente tem essa dúvida. A empresa precisa estar 100% adequada à LGPD para conseguir o seguro? Não precisa, tá, gente? É óbvio que foi aquilo que eu falei. Se o cara não tem nenhum antivírus, dificilmente a seguradora vai aceitar esse risco. Agora, 100% adequado à LGPD, ainda, talvez um dia isso seja uma exigência assim no seguro cyber, e é isso eu, Carol, falando, tá? É minha opinião. Mas hoje em dia não, até porque não é a realidade do Brasil, né? Esses dias eu vi aí uma notícia que mais de 78% das empresas ainda não estão adequadas à LGPD. E, de novo, mesmo que você esteja 100% adequado, você ainda pode sofrer um ataque cibernético, ainda pode acontecer um vazamento de dados de um cliente seu, você ainda assim pode ser questionado por um cliente, pode tomar multa da LGPD. Então, assim, foi o que eu falei, né? Essas coisas, essa preocupação, gente, ela caminha junto, né? Os clientes, eles investem já, no mínimo que seja, de proteções para a empresa, né? Para justamente não ter vazamento de dados. A própria LGPD trouxe isso muito forte, deles, enfim, se não investiam, ter que investir a partir desse momento. Dependendo do tipo de empresa, muita gente, muita empresa contratando, né? Escritórios, empresas especializadas para fazer essa adequação de LGPD, e o seguro vem como um complemento. Então, né, já dei essa dica, mas vou dar de novo. Se vocês tiverem entrada, por exemplo, nesse tipo de escritório de advocacia, tiverem contato com esse tipo de empresa, né, de TI, que tem feito parte dessas, enfim, equipes multidisciplinares, vamos chamar assim, você pode entrar junto. Eu faço muito isso, eu tenho vários parceiros, pintam várias cotações, vários parceiros já pintou cliente, tá? Justamente desse tipo de contato. Por quê? Porque, de novo, são empresas que naturalmente já estão mais cientes do risco. Sempre é mais fácil vender em primeiro lugar para quem já está ciente, e para quem não está ciente, esse é o nosso trabalho de explicar justamente qual é a exposição ali que a gente está blindando no seguro cyber. Beleza? Acho que agora foi, né? As 3 coberturas que eu tinha falado e esquecido. E aí, gente, na questão do material, só para finalizar, né? Eu vou ajudar vocês com isso e tal, na semana que vem, mas também, lembrando, incluam alguns casos reais que tenham a ver com a situação ali, enfim, com o tipo de empresa do cliente, né? Então, se é uma empresa muito pequenininha, não adianta você ficar levando só esses casos megalomaníacos. Você tem que levar ali, pô, você sabia que a clínica, né, aqui da nossa cidade também sofreu esse tipo de ataque. Enfim, você tem que contextualizar aquilo de forma que o cliente entenda, de fato, consiga se enxergar naquela situação. E que, de novo, não é muito difícil hoje em dia, gente. Eu consigo me imaginar nessa situação, infelizmente. Que Deus não permita. Tá? Então, isso é super importante. Vou conversar mais sobre casos reais, e aí vou entrar mesmo em casos reais, tá? Contar alguns para vocês, tanto análises hipotéticas, digamos assim, de alguns casos que já aconteceram no mercado, né? Casos famosos, como casos reais mesmo, ou seja, indenizados pelas seguradoras. Eu falei no início da live, né, sobre o crescimento do mercado. Vou passar também esse ranking completo para vocês, mas o sinistro também aumentou muito. Então, assim, as próprias seguradoras, né, no início tinha um monte de seguradora aí, burburinho, não, acho que eu vou entrar no cyber, opa, também o pessoal deu uma segurada, porque a sinistralidade também está aumentando. Então, de novo, né, não apenas o pessoal está precisando, está contratando, etc., mas os sinistros estão acontecendo. E aí, os sinistros acontecerem,
Até, na verdade, na hora da venda, né, gente? Na hora de escolher lá o melhor parceiro, isso faz total diferença. Você precisa ter um mínimo de conhecimento no assunto, né, pra entrar nesse ramo, nesse universo, porque realmente, aí, principalmente, gente, seguro cyber, quando você começar a receber as cotações, né, tiver a oportunidade de fazer os primeiros casos, você vai ver que o próprio linguajar, né, as condições gerais, elas são muito diferentes de outros ramos, né, são termos técnicos mesmo muito específicos. Então, uma dica que parece óbvio, e não é só porque eu tô vendendo meu peixe não, é porque a gente realmente precisa do mínimo de conhecimento antes de começar a atuar aí num ramo que é tão complexo, né? Sempre faço essa brincadeira, mas, gente, se os corretores não conhecem, imagina o cliente, tá? Então, realmente, até para você não se expor, né, enquanto corretor, de estar vendendo aí gato por lebre, e vi a apresentação da seguradora X, achei que era maravilhosa, só tem fechado o negócio com ela, na hora H, não cobre isso, não cobre aquilo, não cobre aquilo. Então, isso não é exclusivo do seguro cyber, né, gente? Mas principalmente aqui, que é um seguro novo, que eu sei que a maioria aí, se tem apólice, tem poucas ainda, né? É mais importante ainda, gente, enquanto corretor, saber exatamente com que a gente está lidando, conhecer a fundo as condições gerais, e eu ajudo vocês, né? Enfim, é meu trabalho aqui, lembrando, comecei a live falando sobre isso, se tem gente que está entrando agora e que ainda não me conhecia, é justamente o que a minha proposta aqui, tá? Auxiliar vocês com esse tipo de questão. Beleza, galera? Vocês têm alguma dúvida? Deixa eu ver aqui o pessoal que tá entrando. Aliás, quem entrou agora, gente, eu vou deixar essa live salva, tá? A live de seguro cyber. Já rolou live no início dessa semana sobre seguro RC profissional, já rolou live na semana passada sobre seguro de E&O, inclusive rolou uma live também onde eu contei um pouco mais da minha história, então quem quiser conhecer, enfim, saber um pouco mais como que eu vim parar aqui no Instagram, vai lá dar uma olhada. Quem tá inscrito, tá, no curso Relâmpago Corretor de Sucesso, vai receber um e-mail com todo esse resumão, com tudo que tá rolando, e as aulas na semana que vem são só para inscritos, então se você ainda não está participando, corre lá depois dessa live, se inscreve, tem um grupo no WhatsApp também, que na semana que vem eu vou abrir pra gente trocar ideia, enfim, realmente tirar dúvidas, tá, galera, de vocês na prática. E é isso, contem comigo, gostaram da live? Me conta aí, deixa eu dar uma olhada aqui, o pessoal tinha falado também mais alguma coisa, obrigada, pessoal respondendo, vamos lá. Acho que é isso, gente. Então, foi maravilhoso ter vocês aqui comigo. Muito obrigada pela presença. Temos 20 pessoas ao vivo agora. Se eu pudesse ficar batendo papo aqui pra sempre, mas tenho um call agora. Então, é isso, tá? Vou deixar agora salva e contem comigo. Um beijos, até a próxima. Vejo vocês no evento sem falta, hein? Vai ser imperdível. Beijos!